Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas. Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Otzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado. Durante anos, Otzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas. Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32.000 anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados.
inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yucca, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39 mil anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yucca. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev. No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15 mil anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39 mil anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo. Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma expedição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas. Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem, e até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela... Reza a lenda que um duende chamado Fafnir era famoso por sua força e coragem. Ele era filho de um famoso rei duende. Por causa de suas qualidades, foi incumbido de proteger o reino. Os duendes são conhecidos por acumularem muitas riquezas, então um pouquinho de segurança a mais era essencial. Quer dizer, eles moravam em uma casa feita de ouro e pedras preciosas. Mas Fafnir também tinha outro talento especial. Ele conseguia se transformar.
Enganado por Loki, o espírito nórdico da trapaça, Fafnir se deixou levar pela ganância e pelo brilho do tesouro de seu pai. Ele decidiu que queria tudo para si, sem dividir aquela riqueza com seu pai ou com seus irmãos. Roubou tudo e fugiu sozinho para um lugar onde seria difícil encontrá-lo, o meio do deserto. Para proteger sua riqueza, Fafnir se transformou em um dragão gigante. Sua nova aparência parecia com uma grande serpente poderosa e assustadora. Porém, seus poderes mágicos não acabavam por aí. Pelo fato de o dragão não conseguir voar, ele também espalhou veneno ao redor de sua nova casa, para que ninguém tivesse a chance de sobreviver se quisesse levar seu ouro embora. Pouco depois, Fafnir foi derrotado por um jovem herói chamado Sigurd. A lenda de Fafnir tenta explicar por que a família é mais importante que a ganância. Ela também mostra os vários poderes mágicos que os dragões têm, mas a parte mais interessante é que ela é um bom exemplo de como os dragões foram parar em nossos contos de fadas. Mas ei, essa é só uma das muitas histórias que mencionam dragões. Basta ligar a TV ou dar uma olhadinha em exemplares de qualquer livraria que você vai se deparar com algum dragão. Variações de criaturas parecidas com dragões têm sido descritas em histórias pelo mundo afora, da Ásia ao norte da Europa. A maioria dessas criaturas é descrita com um corpo de réptil, asas e garras. E o traço mais assustador é que elas podem cuspir fogo. O nome dessas criaturas vem da palavra latina Draconem, que significa grande serpente. Mas vamos viajar para a Terra da Memória para ver como tudo começou. Um historiador asiático, por exemplo, descobriu alguns fósseis no século IV a.C. e acreditou ter encontrado dragões. É fácil entender por que ele ficou tão confuso se você observar um estegossauro fossilizado. Ele tinha 9 metros de comprimento e 4 de altura, e era coberto por placas ósseas blindadas e espinhos. O crocodilo do Nilo também poderia ter sido considerado um dragão. Ele existe até hoje e vive na África subsaariana. Mas ele pode ter sido mais conhecido em outras épocas. Quando alcançam a maturidade, os crocodilos do Nilo podem ter até 5 metros de comprimento. Mas isso não é tudo. Eles conseguem andar com o corpo fora do chão, e alguns já foram vistos em pé sobre 2 patas. Os goanas são lagartos monitores parecidos com dragões que vivem na Austrália. Eles são grandes, têm dentes e garras afiados e são conhecidos por produzir veneno. É fácil entender por que os goanas podem ser a fonte da versão australiana dos dragões. Quando os humanos descobriram ossos de baleia pela primeira vez, muitos anos atrás, não tínhamos ideia de que esses animais viviam no mar. Considerando o tamanho deles, certamente pensamos que deveriam ter sido criaturas muito perigosas. E por raramente virmos baleias, a menos que mergulhemos até as profundezas do mar, é claro, elas eram desconhecidas e facilmente confundidas por dragões também. A fonte mais interessante da mitologia dos dragões provavelmente é o cérebro humano. Em um livro chamado An Instinct for Dragons, havia uma teoria de que dragões existiram em quase todas as culturas antigas, pois evoluímos para temer grandes predadores a fim de sobreviver. E não somos os únicos mamíferos a fazer isso. Os macacos têm um medo instintivo de cobras e felinos de grande porte também. Agora, quando se juntam esses traços naturais com o folclore, temos um monte de histórias de dragão espalhadas pelo mundo afora, adaptadas a cada região. Bestas reptilianas com poderes mágicos são antigas, aparecendo desde a origem da própria civilização humana. Estou falando da antiga Mesopotâmia. Os humanos daquela época acreditavam em todos os tipos de criaturas. Mas o espírito líder deles era Marduk, patrono da cidade da Babilônia. Se você analisar as obras de arte da época, verá que Marduk era retratado com um dragão em forma de cobra a seu lado. Ele poderia ser bonzinho ou vingativo, dependendo do estado de humor da criatura no dia. Se você quiser se candidatar ao posto de dragão, a primeira coisa que te perguntarão na entrevista é se você cospe fogo, claro. Então, cientistas estudaram possíveis formas de os dragões realmente cuspirem labaredas, sem machucar a própria garganta. Para isso, examinaram um besouro bombardeiro. Esse inseto excêntrico consegue guardar substâncias super quentes em sua barriga, e quando se irrita com alguma coisa, ele lança uma boa quantidade desses químicos. Sejamos justos, não é fogo de verdade, mas queima, então o resultado é quase o mesmo. Mas voltando aos dragões, eles precisariam ter glândulas parecidas na garganta para produzir fogo. Mas de onde os dragões surgiram?
Eles não apareceram do nada, seja qual for a fonte que você consulte. Algumas histórias, como a de Fafnir, dizem que até humanos podem se transformar em dragão. Mas a teoria mais popular é que os dragões surgiram como ovos. Algumas fontes até elaboraram uma série de etapas pelas quais um dragão precisa passar ao longo da vida. Tudo começa com a eclosão. Dizem que o dragão come a casquinha do ovo até quebrar as laterais dele. Depois tem a fase de dragoneto, que, segundo especialistas em dragão, ou dragonólogos, se preferir, chamam de dragão recém-nascido. Ele ainda é pequenino e fraco, mas não se preocupe, ele consegue cuidar muito bem de si mesmo. O restante dos estágios de vida de um dragão são bastante autoexplicativos. Há os dragões adultos e depois os idosos. A vida de um dragão termina quando ele atinge a fase do crepúsculo. Algumas fontes afirmam que eles nunca param de crescer. Outras dizem que eles nunca chegam ao fim da vida, apenas passam para outro tipo de existência espiritual. Os dragões são famosos por representar muitas coisas diferentes, mas tudo depende da origem. Em algumas regiões da Ásia, eles são conhecidos por trazer sorte, poder e riqueza. Para se tornar um guerreiro poderoso na Grã-Bretanha, era preciso derrotar um dragão primeiro. É por isso que geralmente eles são vistos nas bandeiras. A bandeira de Gales, por exemplo, tem um grande dragão vermelho sobre um fundo verde e branco. As histórias do Ocidente já não são tão legais com os dragões. Eles geralmente são vistos como malvados e vingativos. Outro mito associado com dragões é de que eles amam ouro e pedras preciosas. Esse lado ganancioso do temperamento deles parece ter surgido na Grécia Antiga, onde dragões tinham a missão de proteger tesouros. Alguns desses guardiões foram vistos em histórias como O Hobbit e a série Harry Potter. Quanto às habilidades mágicas dos dragões, elas também podem variar muito. Alguns dizem que eles têm sangue com propriedades supernaturais. Outros dizem que eles conseguem falar. Outros são famosos por sua sabedoria. Muitos dragões da literatura antiga conseguiam voar ou se transformar, até em humanos. Algumas criaturas da vida real foram batizadas com nomes que lembram a existência de dragões, como a libélula, que em inglês é chamado de dragonfly. Ela recebeu esse nome de contos de folclore, pois os europeus da Idade Média as viam como insetos do mal. As libélulas eram acusadas de coisas horrendas, como picar os olhos e boca das pessoas. Mas a criatura que mais se parece com os dragões da mitologia é o dragão voador. Ele foi visto em áreas arborizadas do sudeste da Ásia. Eles não têm asas de verdade. Parte de suas costelas são alongadas para sustentar um pedaço extra de pele que permite que eles planem entre uma árvore e outra. Essas asas também possuem cores vibrantes que contrastam com seu corpo marrom. O âmbar do Báltico é uma das resinas mais comuns encontradas no mundo. Isso acontece devido às vastas florestas de pinheiros. Seus numerosos depósitos são tão comuns que fornecem tesouros maravilhosos de muito tempo atrás. As formigas são especialmente comuns no âmbar do Báltico que vem dos pinheiros. Sua resina é rica em açúcar, então as formigas geralmente vivem entre as árvores, perto de uma boa fonte de alimento. Um bloco encontrado na Alemanha Oriental preservou uma formiga estimada em cerca de 48 milhões de anos. Pense nas velhinhas do bolo de aniversário. Mas o que torna isso interessante é outro animal dentro do âmbar. É um ácaro, caçador notório no mundo dos insetos, capaz de viajar em grande velocidade. Esses caras se prendem a seus anfitriões sugando-os. Eles também são capazes de destruir colmeias inteiras de uma só vez. E dentro desse pedaço de âmbar foi fornecida uma demonstração dessa luta final. No sudoeste da Ásia, penas pertencentes a algo único de 80 milhões de anos atrás foram encontradas. Elas foram embaladas em resina durante o período Cretáceo, época em que os dinossauros dominavam a face da Terra. As muitas penas dentro desse âmbar são de um Coelurosauria. Parece um dinossauro, mas este animal está mais relacionado aos pássaros. Outras penas como esta foram encontradas em resinas pertencentes a dinossauros aviários e outros dinossauros não aviários. As descobertas ajudaram a reimaginar a aparência dos dinossauros. Ainda assim, os dinossauros podem ter tido penas em vez de ser completamente carecas. É claro que, para a maioria deles, as penas não eram usadas para voar, mas ajudavam a aquecer. No entanto, não foram encontradas somente penas. Uma parte da cauda do Coelurosauria também foi preservada. Ainda assim, é tão pequena e antiga que seu DNA não sobreviveu para que o genoma fosse mapeado. A cauda preservada também é muito delicada e não pode ser removida de sua casca protetora de âmbar.
Embora esses achados só possam ser observados, eles ainda forneceram uma boa ideia sobre a evolução das aves. Mas como o âmbar preserva as coisas de forma tão eficaz, mesmo nos estágios iniciais? As árvores produzem a resina para proteger quaisquer pequenas lacunas na casca contra a alimentação de insetos. Sua natureza antisséptica e o baixo teor de água garantem que ele não se degrade por muito tempo. Isso também o torna mais resiliente, pois se petrifica com o passar do tempo, eventualmente se tornando um fóssil. Alguns dos mais antigos já encontrados são do período Triássico, mostrando quanto tempo isso pode durar. As peças da Itália têm cerca de 230 milhões de anos. Dentro de uma dessas antiguidades está o artrópode mais antigo já registrado. Esse ácaro encontrado forneceu uma compreensão mais ampla de sua evolução. Hoje eles são conhecidos por irritar principalmente jardineiros, alimentando-se das pétalas das plantas com flores. Contudo, no momento em que o ácaro foi pego, as flores não tinham pétalas. Ele ficaria sem essa refeição saborosa por mais 100 milhões de anos. Há 100 milhões de anos, Myanmar fazia parte de Gondwana, o grande supercontinente. Naquela época, Myanmar ainda não fazia parte da Ásia, mas já era exuberante, com uma grande floresta que continha muitas espécies de lagartos que viviam entre a vegetação rasteira, escondendo-se dos dinossauros. Muitos deles foram preservados em âmbar. Isso ajudou a desvendar os ancestrais de lagartixas e camaleões. Ao usar tomografias computadorizadas, os cientistas fizeram análises, podendo estudar detalhes da formação de suas escamas, dentes, pés e garras. Tudo isso forneceu uma compreensão de como essas criaturas antigas surgiram. Embora fossem pedaços de lagartos, usando a tecnologia moderna, os cientistas conseguiram criar imagens 3D dos lagartos. Essas imagens podem revelar completamente sua aparência. As imagens mostram que eles ainda mantêm algumas de suas características até hoje, como as almofadas adesivas dos camaleões usadas para escalar. Um fóssil de salamandra de cerca de 20 milhões de anos é um dos espécimes mais intactos já encontrados em âmbar. Detalhes de seus momentos finais mostram que ele foi atacado antes de ficar preso na resina. No entanto, a parte que não faz sentido sobre esse achado da era do Mioceno é que o âmbar foi encontrado no Caribe, mas veio de uma árvore que está mais relacionada com as da África Oriental. O lagarto também tem ancestrais na mesma região. Achados como esse abriram um entendimento totalmente novo sobre como esses pequenos lagartos migraram. Acredita-se que eles teriam viajado de carona em troncos caídos, o que os levou através dos mares para novas pátrias. Não apenas para o Caribe, mas para todos os continentes, exceto para a Antártida. Ninguém vai para lá, é muito frio. Na República Dominicana, você pode encontrar alguns dos mais raros de todos os âmbares. Esse âmbar dominicano veio de florestas neotropicais de cerca de 20 milhões de anos. Muitas das árvores que faziam essa resina estão agora extintas. O âmbar é quase completamente transparente e pode existir em uma variedade de cores lindas. As cores mais comuns são vermelho, amarelo e até azul, o que faz o âmbar ser facilmente confundido com pedras preciosas. Um foi encontrado com uma pulga no interior, datando de quando a floresta estava em seu auge e os mamíferos prosperavam. As pulgas provavelmente eram comuns naquela época, e essa pulga, em particular, havia se alimentado recentemente de um mamífero antes de ficar presa. No entanto, algo mais intrigante foi encontrado dentro da pulga. Enquanto os cientistas verificavam de que mamífero seria o DNA dentro da pulga, eles descobriram que ela estava carregando uma antiga praga bacteriana. Essas pragas têm sido constantes ao longo da história da Terra, diminuindo drasticamente as populações de animais e plantas. Essa praga, agora extinta no âmbar, ajudou os cientistas a determinar quanto as bactérias evoluíram e como elas se espalharam. A maioria dos restos de insetos dentro de âmbar não é muito mais do que os exoesqueletos deles. Mas alguns encontrados em Myanmar foram tão bem preservados que até mesmo a cor dos insetos ainda está intacta. As cores na natureza aparecem de 3 maneiras diferentes. A primeira é a bioluminescência, produzida por uma reação química dentro de um organismo vivo. A segunda tem a ver com pigmentos, onde a cor aparece em um tecido animal ou vegetal. A terceira é chamada de coloração estrutural,
E a produção de cores aqui é explicada por superfícies microscópicas finas o suficiente para reagir com a luz. Os insetos raros em âmbar foram encontrados na forma de coloração estrutural, mas apenas em comprimentos de onda específicos. Isso explica as cores muito intensas, raramente encontradas. 99 milhões de anos depois, esses insetos ainda podem mostrar suas cores vibrantes, azul, roxo e verde. Alguns deles parecem tão diferentes em cor e forma que quase aparentam ser de outro mundo. E, obviamente, eles são, de um mundo muito antigo. As formigas existem há cerca de 160 milhões de anos, com base em evidências fornecidas por fósseis. Elas são bem conhecidas por suas hierarquias sociais e seu sistema de mente de colmeias. Elas dominaram quase todos os cantos do mundo dos insetos. Mas é difícil de determinar quando essas capacidades sociais surgiram. No entanto, recentemente, um âmbar datado de 100 milhões de anos lançou alguma luz sobre sua evolução. Várias peças de âmbar preservaram vários tipos de formigas, incluindo formigas operárias, formigas guardiãs ou soldados e até mesmo uma formiga rainha. Antes dessas peças serem encontradas, estimava-se que a sua natureza social tivesse ocorrido milhões de anos depois. Um pedaço de âmbar datado de 100 milhões de anos ajuda a lançar luz sobre a evolução das aves. Uma ave que foi chocada, perfeitamente preservada em âmbar, já tinha suas penas de voo. Com as habilidades físicas anteriores, elas seriam capazes de se mover pelo ninho sozinhas desde muito jovens. E acredita-se que elas podiam procurar sua própria comida quase que imediatamente. Mas à medida que as aves continuaram a evoluir e a passar mais tempo nos céus, seu cérebro se desenvolveu mais para suas habilidades cognitivas. Após nascer, seu desenvolvimento inicial foi então mais focado no cérebro. E as aves bebês lentamente se tornaram mais dependentes de seus pais ao longo do tempo. Na Espanha, foi encontrado um enorme tesouro. Bem-vindo à festa de Ano Novo dos dinossauros. Todos que você conhece bem estão aqui. Tiranossauro, Triceratops, Stegossauro, Raptor, Diplodocus. Mas também haverá alguém novo, um convidado que vai te surpreender. Veja bem, os paleontólogos descobriram uma nova espécie de dinossauro que era parecida com o Tiranossauro Rex, mas com uma diferença. Esses caras preferem comer uma salada crocante a um bife suculento. Conheça este cara. Algum palpite de como se pronuncia isso? Duonicus tsogtbatari. Obrigado. Por favor, segurem seus aplausos. Esses são herbívoros que pertenciam aos pterosinossauros, mas eles tinham uma característica incrível. Uma característica que mostrou aos cientistas que o Duonicus pertencia a um novo ramo da evolução dos dinossauros, sobre o qual pouco se sabe. Mas vamos voltar à festa dos dinos, tá legal? Aqui você pode ver dinossauros com personalidades diferentes. O Tiranossauro é um valentão e cheio de dentes. O Velociraptor parece ser muito tóxico e mal-humorado. O Triceratops ou o Stegossauro são agressivos, mas silenciosos. Você sabe, como aqueles tipos que não tocam em ninguém, mas é melhor não mexer com eles. Portanto, entre todos eles, o Therizinosaurus é um cara legal que sempre ajudará, sempre fará companhia em uma festa e nunca será irritante. Os Therizinossauros viveram no que hoje é a Ásia e a América do Norte durante o período do Cretáceo Superior, cerca de 100 milhões a 66 milhões de anos atrás. Suas características anatômicas os faziam parecer mais com predadores, como o Tiranossauro Rex. Mas os Therizinossauros eram herbívoros com grandes garras em forma de lua crescente. Em algumas espécies, eles atingiam até 50 centímetros. Imagine como esses monstros teriam sido perigosos se fossem carnívoros. Mas eles usavam suas garras para agarrar galhos de árvores e comer folhas. O Duonicus era bem grande, com pouco menos de 3 metros de comprimento. Um hipopótamo tem aproximadamente o mesmo tamanho, e seu peso era de cerca de 270 quilos, quase a metade do peso de um cavalo. Os Therizinossauros tinham uma boca longa, parecida com o nariz de um pato, e longas patas dianteiras com 3 polegares. Mas o Duonicus que foi encontrado recentemente era único, porque tinha apenas 2 dedos em cada mão. A descoberta do dinossauro com 2 dedos gerou alegria entre os paleontólogos. Ok, 2 dedos em vez de 3, tanto faz, você pode pensar. Mas isso faz uma grande diferença.
Ela mostra como os dinossauros evoluíram. As últimas notícias sobre paleontologia informam que a descoberta foi feita na Mongólia. Foi a maior garra preservada da história. Seu tamanho era de cerca de 30 centímetros e tinha um formato curvo. Isso significa que era como uma banana gigante. O mais legal é que a garra era coberta de queratina. Nossas unhas também são feitas desse material. Dá para imaginar? Grandes lagartos que viveram há dezenas de milhões de anos tinham garras com a mesma composição das nossas unhas. A natureza é incrível. Você sabe aquela teoria maluca de que o Tiranossauro Rex evoluiu para uma galinha e o Velociraptor para um avestruz? Deve ter havido toneladas de mudanças evolutivas, mas a descoberta do dinossauro de 2 dedos nos oferece uma explicação mais compreensível e mais detalhada de como os dinossauros evoluíram. Os pterosinossauros tinham 3 dedos com garras em cada pata, mas por que a natureza se livrou de um deles? Os cientistas acreditam que isso era prático. É possível que uma pata com 2 dedos fosse muito mais forte e flexível do que uma pata com 3. Dessa forma, os dinossauros podiam agarrar a vegetação e os galhos como fazem os camaleões. Os cientistas também sugeriram que a pata longa com 2 dedos ajudava o dinossauro a se defender, cuidar de seus companheiros e até mesmo brincar. É difícil imaginar com o que eles poderiam estar brincando. Talvez eles fizessem toca aqui. Seria legal se eles tivessem usado esses alicates de pata não apenas para pegar comida, mas para lutar contra predadores. Falando em predadores, o Tiranossauro Rex tinha uma estrutura de pata dianteira semelhante, mas suas patas pequenas eram inúteis. Seria legal se o Donychus pudesse lutar com elas ou subir em árvores. Sim, ele era um herbívoro, mas isso não significa que outros dinossauros maus pudessem intimidá-lo. Vamos apenas pensar que o Donychus era gentil com os fracos e formidável com os fortes. É por isso que ele seria o convidado mais bem-vindo na festa dos dinossauros. Mas o convidado mais estranho dessa festa seria o Deinocheirus, apelidado de Mãos Terríveis. O caso do Donychus mostra como os dinossauros evoluíram de patas com 3 dedos para patas com 2 dedos. O Deinocheirus nos mostra como os lagartos antigos poderiam evoluir para um cavalo ou qualquer outra coisa. Parece estranho, mas vamos conhecer melhor esse cara. Em 1965, os braços, as mãos e a cintura escapular de um dinossauro desconhecido foram descobertos no deserto de Gobi, na Mongólia. Quando os paleontólogos juntaram os ossos, obtiveram 2 braços longos e assustadores. Por muitos anos, esses braços permaneceram no museu, sem um corpo. O aspecto era engraçado e um tanto assustador. Cada braço tinha cerca de 2,5 metros de comprimento. Isso é mais do que os jogadores de basquete mais altos. Os paleontólogos estavam tentando encontrar outras partes do corpo de dinossauros no deserto de Gobi, mas suas tentativas não tiveram sucesso. O Deinocheirus se tornou um dos mistérios mais famosos da paleontologia. Qual era o tamanho do dono de braços tão longos? O que ele comia? Como vivia? Tudo isso permaneceu desconhecido até 2014. De acordo com as últimas notícias de paleontologia sobre esse lagarto, um grupo de cientistas do Instituto Coreano de Geociência e Recursos Minerais descobriu outros restos bem preservados do Deinocheirus. Com a ajuda deles, os paleontólogos conseguiram recriar a aparência do lagarto. E esse avanço acabou sendo muito mais legal do que a descoberta do dinossauro com 2 dedos. Você está pronto? O Deinocheirus era colossal, bastante lento, com uma cabeça parecida com a de um cavalo e uma coluna vertebral que formava algo como uma corcunda. Parecia muito estranho, mesmo para um filme de ficção científica. Essa nova espécie de dinossauro pertencia à Ornithomimossauria, uma espécie parecida com o avestruz, ágil e veloz. Mas não o Deinocheirus. Em vez de velocidade e agilidade, o dinossauro tinha um tamanho grande. Ele tinha 11 metros de comprimento e pesava 6.000 quilos, quase o peso de um elefante adulto e o comprimento de metade de um vagão de metrô. Apesar de seu tamanho, o Deinocheirus era bastante inofensivo. Seu focinho longo parecia o de um pato ou de um cavalo. Ele também não tinha dentes, portanto, para os tiranossauros e outros gigantes predadores, era um almoço fácil. E isso não é apenas uma suposição. Os cientistas encontraram marcas de mordidas nos esqueletos descobertos desse dinossauro. Parece que esse pobre grandalhão conheceu caras muito maus. Mas o que era o almoço para esse estranho lagarto? Ele comia quase tudo: plantas macias, algas, pequenos vertebrados e peixes. Ele sugava alimentos do fundo de lagos e rios com o bico e a língua e engolia pedras para ajudar a triturar os alimentos. Essas pedras trituravam os pedaços de comida e assim ajudavam o estômago a digerir os alimentos com mais facilidade.
O dinossauro usava suas terríveis mãos para cavar e pegar alimentos das árvores e do chão. Mas a parte mais estranha de seu corpo era o dorso e a cauda. Os ossos na extremidade de sua cauda eram unidos em uma única estrutura chamada pygostyle. Essa estrutura sustenta as penas dos pássaros modernos. É possível que o Deinocheirus agitasse sua cauda como um leque, e seu dorso tinha espinhos de ossos grossos que se projetavam da coluna vertebral. Considerando que esses ossos eram cobertos por pele, toda a estranha estrutura do esqueleto parecia uma vela. Se você observar como os dinossauros evoluíram para ter uma forma tão estranha, provavelmente se perguntará: qual é o objetivo? Os cientistas acreditam que os ligamentos que saíam da coluna vertebral ajudavam a sustentar a barriga e as pernas pesadas do dinossauro. Para entender melhor como isso poderia funcionar, imagine as pontes estaiadas. As longas vigas verticais têm muitos cabos que sustentam a estrada. Da mesma forma, os espinhos e ligamentos do Deinocheirus ajudavam a sustentar o peso do dinossauro. Na festa dos dinos, seria um cara tímido e alto que acidentalmente deixa cair um copo e faz você se sentir constrangido. Ele é solitário, ele sonha em encontrar amigos, e certamente os encontrará. Um diplodocus seria um ótimo amigo. Um dinossauro herbívoro com 2 dedos, que parece um predador, e um gigante semelhante a um cavalo com 2 braços longos, nos mostram como a evolução dos dinossauros pode ser diversificada. Tiranossauro Rex, Velociraptor, Diplodocus e outros são as superestrelas do mundo antigo. Seria legal se os paleontólogos pudessem descobrir novas espécies de dinossauros que tirassem a velha guarda do pedestal da fama. Você gostaria de ver um filme estrelando o Deinocheirus e o Deinonychus? Hey, eu gostaria. Estamos na Sibéria. Está tão frio aqui que rajadas de vento congelantes estão queimando seu rosto. Toda aquela neve branca parece estar cegando você. Este lugar se assemelha à Antártica por causa do pergelissolo. Recentemente, um grupo de cientistas pesquisou um dos rios locais. Com a ajuda de uma plataforma de perfuração, extraíram várias amostras de solo congelado. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar criaturas vivas dentro do gelo. Mais tarde, em laboratório, se percebeu que as criaturas eram organismos microscópicos multicelulares, conhecidos como Rotíferus bideloideus. Essas criaturas pareciam pequenos vermes. Os cientistas sabiam que esses vermes poderiam viver em condições congeladas por até 10 anos. Mas a idade dos rotíferos encontrados no gelo foi de cerca de 24 mil anos. E depois de descongelar, eles começaram a se reproduzir, como se estivessem dormindo há apenas algumas horas, não há milhares de anos. Análises adicionais mostraram que esses organismos podem permanecer congelados por centenas de milhares de anos. Os rotíferos podem ter vivido durante a era em que o ser humano ainda não tinha inventado a roda. E este não é o único superpoder deles. Os rotíferos bideloídeos estão entre os animais mais radioativamente resistentes na Terra. Eles podem sobreviver em lugares onde não há oxigênio e água. Também podem permanecer vivos em áreas com alta acidez e podem viver sem comida e água por um longo tempo. Por sinal, essas não são as únicas criaturas conhecidas por viver milhares de anos. Tipos particulares de musgo e alguns micro-organismos também são quase imortais. Os nematódios são algumas das variedades de vermes com maior capacidade de adaptação. Imagine a Torre Eiffel, de pé e orgulhosa. E agora, vamos torná-la 10 vezes mais alta e colocá-la no subsolo. Exatamente a essa profundidade, muitos milhares de metros abaixo da superfície, os cientistas descobriram essas criaturas, sem luz solar e quase nenhum ar. E como está muito perto do núcleo da Terra do que da superfície do nosso planeta, a temperatura aqui é maior do que no meio do deserto mais quente. Milhões de toneladas de solo acima criam uma pressão insana, mas tudo isso não conseguiu impedir que a vida se desenvolvesse aqui. Quando os nematódios ficam sem ar, comida ou quando a temperatura se torna muito alta, eles entram em um estado único de êxtase ou hibernação profunda. Neste modo, o metabolismo destes vermes diminui e quase todos os processos em seu corpo param. Essas criaturas podem dormir por muito tempo e só acordar quando o ambiente se tornar mais favorável. A propósito, você não precisa ir tão fundo no subsolo para encontrar essas criaturas. Nematódios são encontrados em todo o mundo. Eles podem viver em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, entre os gelos ásperos da Antártica ou dentro de animais e humanos. Nossas próximas criaturas resistentes são os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Estes são invertebrados microscópicos de 8 patas intimamente relacionados aos artrópodes. É impossível vê-los sem ajuda.
mas um microscópio convencional permitirá que você veja esses seres em detalhes. Eles parecem minúsculos ursos, por isso são chamados de ursos d'água. Eles precisam de uma fina camada de água ao redor do corpo o tempo todo. É necessário evitar a desidratação. Tardígrados foram encontrados em todos os tipos de ambientes, das profundezas dos oceanos às dunas de areia. Eles são incrivelmente resistentes graças à sua estrutura orgânica única. Sim, eles parecem macios, mas seu corpo é coberto com uma cutícula dura. Este revestimento se assemelha aos exoesqueletos de gafanhotos, louva-a-Deus e muitos outros insetos. Ursos d'água perdem sua antiga camada de cutícula quando precisam crescer. Cada uma de suas 8 patas tem de 4 a 6 garras, o que os ajuda a se agarrar a qualquer superfície. Esses ursos podem sobreviver a uma temperatura quase 3 vezes mais fria que a temperatura no gelo da Antártica. O calor também não os prejudica. Eles provaram ser capazes de sobreviver à temperatura que faz a água ferver. Além disso, os ursos d'água não têm medo de radiação nem de alta pressão. Nas profundezas do oceano, a pressão pode destruir as ligas de metais mais fortes. Mas essas criaturas podem suportar pressões 6 vezes maiores. Mas o mais legal é que podem viver no vácuo do espaço. Nosso planeta tem um campo magnético. Este é um escudo que nos protege da radiação solar. Os tardígrados não precisam dessa proteção. Eles podem entrar em órbita próxima à Terra e voltar ilesos. Tudo graças a uma proteína que protege seu DNA da radiação ionizante. Com outros organismos imortais, os ursos d'água podem entrar em um estado de criptobiose. Os tardígrados puxam a cabeça e as pernas para dentro do próprio corpo e adormecem. Se as condições ao redor sugerirem congelamento, falta de água ou de oxigênio, eles permanecerão nesta forma de barril até que a situação melhore. Então, esses são organismos tão pequenos que só podem ser vistos através de um microscópio. Mas que tal algo maior? Conheça o diabólico besouro de ferro. Eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Esses insetos não podem sobreviver a altas temperaturas, viver sem oxigênio ou em condições de aumento da radiação. Mas o seu exoesqueleto é tão resistente que só pode ser perfurado com uma broca ou martelo. Esse exoesqueleto é durável e feito de uma substância especial, quitina. Também pode ser encontrado nos exoesqueletos de caranguejos ou camarões. E ainda assim, a quitina do diabólico besouro de ferro é tão durável que permite que essa criatura suporte o impacto de um carro se movendo em alta velocidade. Em tempos de perigo, eles podem esconder suas antenas e patas fortes em partes especiais do exoesqueleto. Outros animais não podem morder essa armadura, então cospem o besouro e saem para procurar almoço em outro lugar. Assim que o perigo desaparece, o inseto estende as patas novamente e segue a vida. Além disso, a armadura salva os besouros da desidratação, o que é muito útil em áreas quentes do México e sudoeste dos Estados Unidos. Dentro do exoesqueleto, eles podem armazenar umidade. Em outras palavras, esses insetos podem absorver água sempre que a encontrarem e transportar esse líquido dentro de si mesmos. As próximas criaturas são incrivelmente frágeis, mas elas sabem como sobreviver em lugares onde quase nenhum outro animal pode viver. Vamos para o sudoeste da Romênia, perto do Mar Negro. Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode notar um poço. Esta é uma mina que leva ao subsolo profundo. O ar na superfície do nosso planeta geralmente contém cerca de 20% de oxigênio, mas na mina são apenas 10%. Dentro da caverna, o ar também tem um conteúdo elevado de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. As pessoas não conseguem respirar lá sem um tanque de oxigênio. Provavelmente podemos dizer que a água e o ar lá estão envenenados. Quase nenhum animal seria capaz de sobreviver nessas condições. Ainda assim, 48 espécies de organismos vivos foram encontradas nesta caverna. 33 delas são espécies recém-descobertas. E não são apenas micróbios ou bactérias que não podem ser vistos sem um microscópio. Algo maior mora aqui. Estranhos caracóis brancos rastejam pelas paredes das minas. Camarões transparentes e um monte de sanguessugas desconhecidas nadam na água. Centopeias brancas com antenas enormes e aranhas brancas assustadoras correm pelo chão. E todos eles crescem aqui há quase 5 milhões de anos. Você pode notar um escorpião aquático e outra espécie não identificada deste animal. Não se parece com seus parentes que vivem em areias quentes ou florestas tropicais. Nenhuma criatura viva aqui parece normal. Todos os animais são brancos ou transparentes. Eles não têm olhos, mas estão equipados com patas longas e antenas que os ajudam a navegar neste espaço escuro. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio o ar contém. Mas o número de organismos vivos aumenta. O ar é preenchido com metano e dióxido de carbono. Todos os habitantes desta caverna nunca viram a luz do sol
e nunca saíram das trevas. Parece impossível sobreviver em condições em que as plantas não produzem oxigênio. A resposta para a questão de sua sobrevivência está escondida em um pequeno lago. A superfície da água é coberta com uma espuma estranha. Se você olhar de perto, poderá ver que essa substância branca está viva. Assemelha-se a papel molhado macio, que é fácil de rasgar. Essa coisa é, na verdade, bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Há muito mais dióxido de carbono na caverna do que lá fora, e essas bactérias, como as plantas, o absorvem. Mas elas não fazem isso com a ajuda da fotossíntese, o que significa que não precisam de luz solar. Elas usam água para a quimiossíntese. O que essas bactérias secretam é alimento para outras bactérias. E essas outras bactérias são alimento para criaturas maiores. Um ciclo alimentar que você não consegue. Em 1952, um avião da Força Aérea chamado C-124 Globemaster II caiu em uma grande montanha enquanto voava de Washington para o Alasca. Infelizmente, todos a bordo, 52 pessoas no total, não sobreviveram. O mau tempo dificultou a localização do acidente e, mesmo depois, todas as tentativas de encontrá-lo falharam. Porém, em 2012, uma equipe de helicópteros que fazia uma missão de treinamento avistou os pedaços do avião acidentado em uma geleira chamada Colony Glacier, no Alasca. Eles começaram a procurar por mais peças e confirmaram que era de fato o avião desaparecido. Desde então, todo verão, por cerca de uma década, diferentes grupos militares têm ajudado em uma operação chamada Colony Glacier. Eles conseguiram identificar 40 das 52 pessoas cujas vidas foram perdidas no acidente. Os soldados que participam dessa missão levam a sério a promessa de nunca abandonar um companheiro morto. Eles acreditam que é seu dever trazer de volta aqueles que não sobreviveram. Outra descoberta vem dos Alpes. Em 1991, alguns trilheiros que exploravam os pitorescos Alpes se depararam com um corpo humano. Ele estava meio congelado no gelo no topo de uma passagem nas montanhas entre a Itália e a Áustria. A princípio, a polícia local achou que poderia ser um acidente de alpinismo. Mas, em poucas semanas, os arqueólogos começaram a afirmar que esse homem poderia ter vivido há mais de 5.000 anos. Eles acabaram dando ao sujeito congelado o apelido de Otzi. Seu nome foi dado em homenagem ao Vale Otzal, localizado nas proximidades. Ele se tornou bastante famoso como a múmia de gelo mais antiga de que se tem registro. O estado congelado de Otzi pode não ser tão único quanto pensávamos, e é aí que as coisas ficam realmente legais. Os arqueólogos têm outra teoria. Olha só, no início, todos estavam convencidos de que Otzi marcou o início de um período mais frio porque ele estava congelado no gelo, sem nenhuma interrupção desde que perdeu a vida. No entanto, nas últimas décadas, as geleiras e as manchas de gelo em todo o mundo estão derretendo como sorvete em um dia quente de verão. Não apenas Otzi, mas outras relíquias antigas, como corpos, equipamentos de caça, fezes de cavalo e até esquis antigos começaram a aparecer. Portanto, os arqueólogos dizem que há locais semelhantes. Eles encontraram vários e todos eles se encaixam perfeitamente nesse campo crescente da arqueologia glacial. Parece que, à medida que o mundo se aquece, ele mostrará ainda mais segredos antigos do congelamento profundo. Vamos para outra descoberta surpreendente. Em 2018, William Taylor e Nick Jarman estavam explorando as encostas nevadas das montanhas Altai, na Mongólia. Eles encontraram um antigo tesouro escondido no gelo. Dentro do tesouro, eles acharam uma haste de flecha bem preservada de 3.000 anos, adornada com marcas ocres. Ela estava em perfeitas condições, uma raridade para itens orgânicos tão antigos. Eles também encontraram outros itens, como uma ponta de flecha de bronze com um pedaço de tendões de animais ainda presos. Todas essas relíquias permaneceram intocadas por centenas de anos, desde que foram trancadas no gelo. Na Mongólia, o aumento das temperaturas derreteu geleiras que permaneceram congeladas por séculos. Descobertas semelhantes foram feitas no Yukon, nos Estados Unidos, na Itália, na Sibéria e na Noruega. Milhares de locais foram identificados. No entanto, os cientistas estão correndo contra o tempo para documentar e preservar esses artefatos antes que eles se percam para sempre. O estudo desses artefatos desafia a definição desses ambientes como selvagens e mostra como os povos indígenas coexistiam com a natureza nesses locais.
Às vezes, as pessoas também encontram itens simples, tão simples quanto uma sandália. Essa sandália, descoberta em uma das passagens montanhosas da região central da Noruega, indica que as pessoas usavam essa rota cerca de 1.700 anos. Isso sugere que havia menos neve e gelo na região naquela época. A sandália, que data de cerca de 300 a.C., lembra as sandálias romanas daquela época. Novamente, na Noruega, caçadores encontraram uma espada de ferro no alto de uma montanha, a mais de 1.600 metros acima do nível do mar. Não há nenhum local de sepultamento próximo, e é intrigante saber por que alguém teria uma espada em um local tão remoto. Os arqueólogos especulam que o proprietário pode ter se perdido. Então, em 2011, objetos incomuns parecidos com estilingues gigantes começaram a surgir à medida que o gelo derretia. A datação por radiocarbono sugere que esse objeto, em particular, foi criado por volta de 400 a.C. Ele mede mais de 1 metro de comprimento e tem cortes de faca. Esses cortes intrigaram os arqueólogos, até que um membro da equipe os reconheceu como tang, ou alicate, usado para prender cargas em trenós ao transportar feno ou folhas para alimentação animal. As pessoas da região usavam trenós de feno com alicates até os anos de 1950, quando os tratores se tornaram mais comuns. Agora, vamos voltar no tempo, a milhares de anos atrás. Podemos fazer isso facilmente observando esse mamute lanoso. Essa criatura se parece um pouco com um brinquedo querido, mas um pouco desgastado. O antigo gigante, cujo auge de existência foi há 39 mil anos, é o mamute mais bem preservado já encontrado. Até mesmo seus cabelos desgrenhados característicos estão surpreendentemente bem preservados, tendo ficado presos no gelo glacial até sua recente descoberta na Sibéria. Esse animal extraordinário está se tornando o centro das atenções em Yokohama, no Japão. Os cientistas estão realizando testes que podem trazer essa espécie extinta de volta à vida. Quando se depararam com essa mamute fêmea, descobriram um tesouro escondido, uma amostra de seu sangue preservada sob o gelo. Assim, eles acreditam que esse sangue antigo pode ser a chave para ressuscitar o mamute. Eles também encontraram tecido muscular bem preservado. Ela tinha entre 50 e 60 anos de idade quando teve seu destino gelado. A descoberta do sangue de mamute reacendeu os debates sobre a ética de trazer de volta criaturas extintas, como em Jurassic Park. Seu plano ambicioso é implantar um óvulo em um elefante vivo para uma gravidez de 22 meses, na esperança de que pelo menos uma célula viva de mamute possa sobreviver. Para o alto, rumo aos Alpes franceses. Estamos em um local não muito longe de onde um avião da Air India caiu tragicamente há 46 anos. Estamos acompanhados por um diligente socorrista de montanha e seu vizinho. Eles foram para essa área depois que um grupo de turistas notou uma coisa de aparência estranha em uma geleira. Era um saco. A embaixada indiana em Paris ficou sabendo do fato e estava empenhada em pegar esse pacote. O que torna tudo mais legal é o fato de Correio Diplomático e Ministério das Relações Exteriores estarem escritos nesse saco. O voo da Air India estava a caminho de Mumbai para Nova York quando despencou em janeiro de 1966. Levou consigo 117 pessoas a bordo. Adivinhe o que mais havia dentro da bolsa, além da correspondência diplomática encharcada? Havia uma pilha de jornais indianos antigos. Além disso, eles também encontraram pedaços da cabine do avião, um sapato solitário e um monte de cabos. Tesouros totalmente inesperados naquela montanha. Durante o verão de 2013, os cientistas se depararam com uma mensagem deixada por um geólogo chamado Walker, que a havia colocado lá 54 anos antes. Essa mensagem serviu como o último testamento do homem. Ele faleceu apenas um mês depois de esconder a garrafa nas rochas da ilha. O conteúdo da mensagem era bastante surpreendente. Em 1959, Walker havia medido a distância entre essas mesmas pedras e a borda da geleira, e ela era apenas de 51 metros. Em 2013, essa distância havia aumentado para 122 metros. Os pesquisadores estão convencidos de que esse grande contraste entre as duas medições ressalta as consequências do aquecimento global em curso. Imagine o derretimento do gelo nas montanhas da Noruega como uma máquina do tempo que revela um tesouro. Quase 800 artefatos vikings escondidos por mais de 1000 anos foram desenterrados.
Eles nos dão uma visão das movimentadas redes de comércio da era viking e do papel fundamental das passagens nas montanhas nesse antigo comércio. Entre os achados estão sapatos de couro, luvas de lã aconchegantes, túnicas elegantes, pontas de flechas com penas, ferraduras, bengalas e utensílios de cozinha do kit de ferramentas do chefe viking. Há até mesmo lembranças de cavalos de carga vikings. Esses artefatos nos dão uma ideia dos hábitos de viagem antigos e dos horários de pico em que esses caminhos estavam cheios de atividade, além de nos dar uma visão da vida dos aventureiros.